Nós vamos falar hoje sobre esse modo, transtornos relacionados ao uso de substâncias e comportamentos aditivos. O que significa? Eu sou Sandra Odebrecht Vargas Nunes, sou professora da Universidade Estadual de Londrina e sou psiquiatra. O que significa esses transtornos? Quando a gente pensa sempre no álcool, na cafeína, na maconha, nos alucinógenos, opioides, sedativos e anfetamina e cocaína e o cigarro. Só que hoje, nesse transtorno, foram incluídos os jogos, as apostas, a dependência do açúcar, tá? E a dependência de internet, ele foi incluído agora como transtorno de substância. O que acontece, como é que causa esses transtornos aditivos e de substância? Eles têm um comportamento problemático que leva muito a sofrimento, tá? Eles mantêm, ou eles consomem aquela substância mais do que eles planejaram, eles tentam parar, ou eles estão em jogos que ele... Vou jogar só um pouquinho, quando vê, não para mais. E eles têm um esforço muito grande, eles não conseguem parar na hora que eles querem. Eles têm uma fissura, uma compulsão, e se eles não fazem aquilo, eles têm até uma dependência, e cada vez doses maiores, tá? Essas substâncias, então, quando você fala de transtorno, é porque ela tem 3 comportamentos essenciais. A compulsão, né? Que pode ser por... compulsão é aquela que eu começo e não controlo. Igual eu tenho alguns que tem de álcool, cigarro, eu quero parar, não quero fumar mais, a maconha ou a droga, não consigo. Quero fumar um pouquinho só, ou mesmo a comida, né? Ou mesmo jogos, as redes sociais hoje ficaram comportamentos compulsivos. Hoje tem até compulsão de açúcar, compulsão de redes sociais. Eles têm uma fissura, quer dizer, aquele desejo, mesmo que você fale, isso não é bom, para. Os pais estão brigando lá com as crianças para parar de usar o computador, e se deixar eles ficam dependentes, tá? E a dependência é que se ele fica sem aquilo, ele passa mal, e ele precisa sempre cada vez doses maiores. Como é que é feito o diagnóstico da dependência, né? Ele começa a usar a substância ou comportamento aditivo, jogos ou comida, mais do que ele pretendia. Ele fala, não, eu controlo, bebo só um pouquinho, vou usar só um pouquinho de jogos, ou só um pouquinho de açúcar, quando vê mais que pretendia. Ele quer parar, cessar ou controlar o jogo, a substância, mas ele não consegue. Ele fala, não, hoje eu não vou fazer. Tanto que os alcoólicos anônimos falam, evite o primeiro gole, porque você tem que lembrar o amanhã, você não dá conta, você começa e não para. E mesmo a comida, né? Ontem, mesmo conversando com uma paciente, eu falava, não, eu não quero, quando eu vejo, comi mais do que eu planejei. O jogo, eu pensei em usar só um pouquinho a internet, quando eu vi, fiquei o tempo todo. E ele, se ele não está jogando, ele gasta muito tempo com isso, tá? Jogando, são horas jogando, ou buscando o álcool, drogas ou a comida. E ele tem um forte desejo, ele não consegue controlar. Só que o grande problema é que os alcoólicos lembram o amanhã. Problemas no trabalho, os jogos, problemas econômicos. Ontem mesmo conversei com uma família, eles perderam uma casa com os jogos, né? Eles ficam atrasados, eles têm ressaca, não vão trabalhar porque estão mal. Na segunda-feira ninguém trabalha por causa da ressaca do álcool, né? E eles vão ter problemas também com a família, né? Finanças é o mais importante, nos jogos, no álcool, deixam de trabalhar. E ele deixa de fazer coisas, às vezes tinha reunião com a família, não na escola do filho, porque ele estava bebendo, jogando, atrás de internet, tá? E esse comportamento compulsivo, ele traz muitos problemas emocionais, eles têm junto muita ansiedade, muita depressão, dificuldade com muita dores, comportamento, né? E ele tem que usar aquilo porque é uma área, hoje o cérebro a gente já sabe que é uma zona de recompensa do cérebro. É como se ele usasse aquilo e não tivesse a recompensa no cérebro. E geralmente quando ele para de usar o álcool, no dia seguinte tem ressaca, tremores, e o pessoal também das dependências de jogos ficou mal no dia seguinte, tá? Então o grande problema hoje que nós temos é que se chama
O que nós vamos fazer? Motivação para mudar. O que é esse modelo? Eu trabalhei muito no programa do tabagismo. Muita achava que o tabagismo não causava problema, que ele parava a hora que queria. Chama-se fase da pré-contemplação. Ou aqueles que falam que não tem problema com o jogo, não tem problema com álcool, isso é como se ele não quisesse ver o problema. Isso é muito difícil o tratamento numa fase dessa. A gente tem que não confrontar. Você tem que falar, pense sobre isso, né? Quando você quiser, busque ajuda. Tá? Ele fala, não, eu paro quando eu quero, eu jogo só um pouquinho, fico só um pouquinho na internet, eu como só um pouquinho. Essa fase tem que ser trabalhada, assim, não confrontando, mas quando você quiser, busque ajuda. A contemplação, ele fala, um dia talvez eu posso... Ele começa a reconhecer que tem problema, mas um dia talvez ele vai buscar ajuda. Daí aqui a gente fala muito, olha, vê a vantagem, desvantagem, para você buscar ajuda. Na ação, uma fase muito boa, porque ele fala, não, eu quero mudar, eu não posso viver mais assim, eu estou perdendo muito, me ajude a ter ações, estratégias para mudar. E é muito bom quando ele chega nessa fase para a gente. O problema é que às vezes é 1 mês, 2 meses, é uma mudança por toda a vida. Daí um pouquinho, uns 3 meses, fala, vou beber só um pouquinho, recai de novo, né? Vou voltar a usar de novo o cigarro, recai tudo de novo, tá? Então nós temos que trabalhar a prevenção de recaídas também, porque é um trabalho por toda a vida, tá? E é muito importante, quando você vai buscar uma ajuda, saber qual o estado que a pessoa está. Se ela nem pensa sobre o problema, se ela entende, mas um dia talvez, ou se ela já tem uma ação para isso, ela já está fazendo... como é que eu vou trabalhar, ou ela está fazendo mudanças, tá? Então, quando a gente pensa, o que acontece numa pré-contemplação, né? Ele está cego, ele nega que tem problema, ele acha que não tem problema com álcool, e daí ele não tem nem consciência que tem problema com jogos, não tem nem consciência que tem problema com drogas, nem com comida. Essa fase é uma fase mais trabalhosa para a gente, porque a gente tem que trabalhar, olha, pense se sua vida não seria melhor, né? Mas pense, tá? A contemplação já é uma fase um pouquinho melhor, porque ele já acha que ele já tem um pouco de consciência do problema, né? Ele já considera a possibilidade de mudança, um dia talvez, mas já considera. E aí ele reconhece que ele tem que lidar com o problema, aí a gente tem que fazer informações. Olha, se você quiser ajuda, a gente pode te ajudar, veja os obstáculos, vamos ver as ações para você poder, escreva as vantagens, desvantagens, você mudar ou não mudar. Aqui a gente faz a famosa balança decisória. Avalie os prós e contras, quais são os benefícios de mudança, ou o que vai custar para você ficar assim. Quais os benefícios de você não mudar, ou o custo de uma mudança. Então, põe numa balança e você decide o que você quer. Tá? É muito importante independências, motivações. Tá? Não adianta querer fazer a força, você tem que motivá-los. Tá? A fase da ação, uma fase do trabalhador aqui, é uma fase em que ele já está fazendo mudanças. Tá? Ele fala, não, eu evito, eu não uso, eu já sei as razões, né? Parei de fumar, não quero, estou fazendo mais estratégia de os lugares, vou em lugares que me dá vontade, eu vejo quais são os obstáculos, quais são os gatilhos para eu recair, eu procuro fazer soluções para esses problemas. É uma fase de ação mesmo, tá? É muito boa essa fase. O problema é que essa fase tem que durar, ela tem que manter, tá? Porque a gente tem que trabalhar que essa mudança tem que ser longa, não adianta ser 1 mês parar de beber toda a vida, né? O alcoolismo é toda a vida. Tá? E ele tem que reforçar esse compromisso com ele mesmo, e a gente tem que estar sempre trabalhando as situações de recaída. Se ele recair, fala, vamos entender o que aconteceu que você recaiu para a gente recomeçar. Vamos trabalhar e recomeçar, né? Então, nas recaídas, a gente avalia o que levou ele à recaída, identificar as razões porque ele recaiu, procurar trabalhar, reprogramar, o que nós vamos fazer, o que você aprendeu disso, para que a gente possa fazer uma prevenção em próximo. E a gente procura fazer metas, tá? Sempre a gente pensa de ver sobre as questões, né? Quais os problemas que você tem, tá? E aí é muito importante a gente escolher as metas, assim, se você quer parar completamente, ou como que você pode fazer. Existe uma programação que falam de redução gradativa, né? Reduzir gradativamente. Só que em algumas situações
Até no tabaco, às vezes a gente fala, olha, a meta é parar. Às vezes você pode diminuir gradativamente, mas a meta é parar, tá? Então, a gente sempre tem que estar trabalhando isso e identificar qual é a melhor solução de problema. É muito importante que ele escreva, né, quais os alimentos, quais álcool e drogas, aonde que ele estava, como que ele estava, porque a gente sabe que essas substâncias, alimento, álcool, drogas, jogos, elas alimentam a área de recompensa do cérebro. Então ele tem que saber que área do cérebro que ele foi recompensada e como lidar com essas situações para que busque outros prazeres sem danos.